estamos na hora do culto, mas infelizmente não estamos em culto ainda. Continuando com as nossas devocionais, hoje quero refletir com você sobre o tema perseverar e não desanimar. Diante das adversidades da vida, é muito fácil desanimar e render-se aos problemas. Mas na pessoa que crê em Cristo, por causa da fé em Jesus, é gerado no coração dessa pessoa um estilo de vida marcado pela esperança e pela perseverança. O Evangelho de Marcos, no seu capítulo 5, verso 25 ao 34, relata a história de certa mulher que sofria de hemorragia por longos 12 anos. Apesar de todo o sofrimento, ela tinha convicção em seu coração e cria que, se apenas tocasse nas vestes de Jesus, ela ficaria curada daquela enfermidade terrível. Aquela mulher, pela fé em Jesus, foi movida à esperança e à perseverança. E nem mesmo a multidão que apertava por todos os lados pôde impedi-la de aproximar-se de Jesus. Jesus, quando tocado, percebeu imediatamente que alguém lhe tinha tocado com fé e procurou saber quem tinha agido daquela forma. O texto diz que ela ficou trêmula e, atemorizada, caiu aos pés de Jesus, porque sabia que um milagre tinha acontecido nela. E ao se identificar, ela ouviu de Jesus palavras de vida e de encorajamento. Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Marcos, capítulo 5, verso 34. Essa mulher, que a Bíblia nem sequer menciona o seu nome, enfrentou várias dificuldades que poderiam tê-la desencorajado e a impedido de chegar até Jesus. Ela sofria de uma hemorragia incurável, pois o texto bíblico afirma que ela havia consultado inúmeros médicos, gastado muito dinheiro, mas sem obter melhoras, ela estava cada dia pior. Podemos imaginar a fraqueza do seu corpo físico com aquela hemorragia por tantos anos. Podemos imaginar a pressão emocional que ela sofria, somando ainda o fato de ser considerada, de acordo com a lei judaica, uma mulher impura, limitando a sua vida social e religiosa. Eram muitos obstáculos que ela tinha que transpor, inclusive uma multidão que pressionava, que dificultava a sua aproximação de Jesus. Mas ela foi perseverante, em busca do que ela necessitava, e ela venceu todas as barreiras. Sua esperança e desejo de ser curada eram muito maiores que todas aquelas dificuldades. Assim ela perseverou e não desistiu. Quantas pessoas desistem diante do primeiro fracasso, da primeira tentativa frustrada, do primeiro erro, da primeira crítica? A caminhada só é vitoriosa para aqueles que perseveram e não se deixam abater pelo desânimo. A história fala de pessoas que foram derrotadas, mas que, no tempo certo, venceram. Por exemplo, Abraham Lincoln faliu por 2 vezes como empresário e foi derrotado em seis eleições estaduais e nacionais antes de ser eleito presidente dos Estados Unidos. José, filho de Jacó, enfrentou os mais diferentes obstáculos e desafios, mesmo sendo um jovem fiel e temente a Deus. Seus irmãos odiavam-no e tinham inveja dele, zombavam dele, planejaram matá-lo e jogaram-no num poço. Além disso, o venderam como escravo e, levado para o Egito, foi comprado por Potifar, oficial do faraó. Foi caluniado e injustiçado pela esposa de Potifar,
e foi parar na prisão, onde permaneceu por vários anos. José nunca deixou de confiar em Deus e, em esperança, perseverou em sua fé em Deus, de tal maneira que mais tarde veio se tornar o governador do Egito. Deus o honrou e ele foi o grande provedor em dias de seca e grande fome naquela região. A esperança e perseverança geradas pela fé em Jesus Cristo devem andar de mãos dadas, pois é por meio delas que os milagres e o sobrenatural acontecem. Quando os 10 espias foram ver a terra de Canaã, somente Josué e Calebe tinham realmente esperança que herdariam e possuiriam a terra prometida. Então, eles perseveraram e creram, mas os demais desanimaram diante das dificuldades, diante dos gigantes que lá habitavam. Calebe afirmou em Josué capítulo 14, verso 18, a segunda parte, diz ele: eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. O grande líder pacifista Martin Luther King Jr. certa vez afirmou: suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Certamente, como cristão, Luther King deve ter se inspirado em Hebreus capítulo 11, verso 1, que diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E com esperança, Luther King perseverou sem desanimar em sua luta pelo fim da segregação racial entre o povo americano. Não importam as lutas e as aflições que temos que enfrentar em nossa caminhada. Com fé em Jesus Cristo, vamos superar. Vamos superar os obstáculos e não permitir que eles nos impeçam de alcançar nossos objetivos. Perseveremos sempre com esperança, sem nunca desanimar. Eu oro pelo agir de Deus em sua vida, em sua família, concedendo a vocês essa fé que gera esperança e perseverança. E que assim o Senhor esteja à tua frente para indicar-te o caminho certo. Que o Senhor esteja ao teu lado para abrigar-te em seus braços e para proteger-te. Que o Senhor esteja abaixo de ti para acolher-te quando caíres e para livrar-te do laço. O Senhor esteja em ti para consolar-te quando estiveres triste. O Senhor esteja ao teu redor para defender-te quando outros te atacarem. O Senhor esteja acima de ti para te abençoar. Assim te abençoe o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa, o seu lar, com esta fé em Cristo, que gera esperança e perseverança. Amém.